Gente, então, continuando. Eu dei para vocês o exemplo do funcionário público, né? O indivíduo particular, então, que comete um crime com o funcionário público, vai responder pelo mesmo tipo penal. Ou seja, muito embora o tipo penal exija a condição de ser funcionário público, essa circunstância pessoal funciona justamente como elementar. Então, essa circunstância que funciona como elementar vai se comunicar ao particular. Então, o particular não vai responder por um furto, o particular vai responder por um peculato furto, na condição de partícipe do autor, que é um funcionário público. Vejam um outro exemplo para facilitar. Vejam lá o artigo 123. O artigo 123 diz respeito ao infanticídio, né? O que é basicamente o artigo 123, né? O crime de infanticídio. O crime de infanticídio é a situação da mãe que, sob influência do estado puerperal, mata o filho durante o parto ou logo após. Ou seja, é a situação da mãe que, durante o parto ou logo após o parto, sofre de um puerpério muito forte, na medida em que ela não chega a ser inimputável, mas ela sofre uma alteração hormonal evidente e ela mata o filho em função disso. Então, o legislador previu um tipo específico para essa situação. Ele não colocou lá como um subtipo do homicídio. Ele colocou o tipo penal do 123 justamente para essa situação. Então, o que é elementar desse tipo penal? Que a mãe, que o sujeito ativo seja a mãe, que ela esteja sob influência do estado puerperal e que ela mate o filho durante o parto ou logo após em função desse estado puerperal, nessas circunstâncias. Então, veja, é uma situação em que ela está... É uma circunstância personalíssima, né? O puerpério. A situação do estado puerperal que, de uma certa forma, deturpa o discernimento da mãe. E é em função disso que ela mata o próprio filho. Majoritariamente, na doutrina, né, é aceito o entendimento de que é possível concurso de agentes nesse delito? É possível que esse delito seja praticado em concurso de agentes? Sim. É possível a participação. É possível que alguém realize o delito junto comigo. Eu, Ana, estou sob influência do estado puerperal. E aí, esse indivíduo que pratica o delito comigo não vai responder por um homicídio. Ele vai responder por participação no 123. Por quê? Pela regra do artigo 30. De novo, o que diz o artigo 30? Não se comunicam as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares ao tipo penal. Nessa situação, essa influência do estado puerperal, por mais personalíssima que ela seja, ela funciona como elementar. Então, ela vai se comunicar ao eventual partícipe, ao eventual concorrente, ao indivíduo que praticou o delito comigo. E por mais que ele não tenha o estado puerperal, ele não sofra do estado puerperal, ele vai responder de acordo com o artigo 123 e não de acordo com o artigo 121. Pela força do artigo 30. Se o legislador quisesse que isso fosse diferente, gente, ele colocaria essa situação como um subtipo do próprio homicídio. Ele colocaria lá um parágrafo a mais no crime de homicídio. E aí, a mãe que estivesse com essa condição responderia de acordo com essa circunstância personalíssima, e a esse eventual partícipe, ele só responderia de acordo com as elementares do homicídio, que é matar alguém, sem o benefício de uma pena menor por essa condição pessoal, que obviamente acredito que vocês entendam que essa condição faz com que a pena do infanticídio seja menor do que a pena do homicídio. Mas pela regra do artigo 30, o legislador claramente determina a força da lei no sentido de que não. Qual que é a ideia da lei? Qual que é a intenção da lei? De que o indivíduo responda de acordo com o artigo 123. Por quê? Porque se o legislador não quisesse que o indivíduo respondesse de acordo com o artigo 123,
ele colocaria a ideia do infanticídio como um subtipo do crime de homicídio. E aí a gente partiria pela regra geral. As elementares se comunicam. As circunstâncias de caráter pessoal, não. Certo, pessoal? Então, agora especificamente para os meus ex-alunos, né, que ainda são meus alunos. Semestre que vem, quando você for aprender o critério trifásico de aplicação da pena, né, e quando existir concurso de agentes, você tem que, primeiro, analisar a estrutura do tipo penal e observar o que é elementar. Se lá na elementares tiver uma circunstância subjetiva, isso significa que, muito embora seja uma circunstância subjetiva, ela está funcionando como elementar. E aí, portanto, ela vai ser transferida, ela vai ser aplicada aos outros concorrentes. Certo? As circunstâncias objetivas se comunicam. A questão era sempre a circunstância subjetiva, que dizem respeito à motivação, que diz respeito à qualidade pessoal dos indivíduos envolvidos. Agora, se ela não funcionar como elementar, né, se ela não está lá no caput do tipo penal e ela, portanto, não funcionar como elementar, aí tudo bem. Aí vai existir a individualização da pena e ela vai ser aplicada só àquele que faz jus a ela, né? Só aquele partícipe, aquele concorrente, aquele coautor, aquele autor que tem aquela motivação, que tem aquela qualidade ou que tem aquela condição específica. Entendem, gente? Vocês me entendem? Isso assim, eu tinha que dar isso já, porque o artigo 30, ele é a conclusão do artigo 29, mas existem alguns pontos que o pessoal do primeiro semestre, né, os meus antigos alunos, quem está começando a estudar ainda não viu. Mas fiquem tranquilos, porque isso vai se desenvolver melhor lá na frente, quando vocês forem aprender as circunstâncias do delito e a ordem disso na fixação da pena. Tá bom, pessoal? Pessoal, compartilhem os vídeos, compartilhem a notícia para os meus alunos, para os meus ex-alunos. Muitos alunos não têm Facebook e assim foi algo que eles pediram ao longo aí de mais de uma década dando aula. Eles sempre pediram para que eu fizesse e graças a Deus no tempo certo apareceu. Então se inscrevam no canal, compartilhem, né? Acionem lá o sininho para o sininho aparecer, para que cada vez que um vídeo novo surja, vocês tomem conhecimento, tá? O grupo nosso lá no Face, logo mais eu vou excluir para a gente ter só um canal de comunicação além do meu Instagram. O meu Instagram, que é anapaula.vedovelo, eu também pretendo logo mais postar assuntos interessantes, falar a respeito de assuntos interessantes, mas as vídeos aula mesmo serão aqui no nosso canal no YouTube, tá? Se você gostou, compartilha, dá um like, mostra pra mim, eu quero esse seu feedback, tá? Um beijo, gente, boa semana!